Isso. Não sei se está ligado, Cassiano. Está ligado? Tá. Passa. Fica à vontade, por favor. Pessoal, boa noite a todos. Paz seja convosco. Sobrevivi. Sim, vem a calhar de tudo que eu vou falar aqui. Vou só... Tudo, na verdade, que eu costumo falar, eu costumo colocar títulos. E o título desse testemunho é "O milagre tem que ser provocado". Vou só fazer uma recapitulação de como eu cheguei em Jacareí, em 1997. Não sei se o Murilo está aí. O Murilo falou que Deus fala através da leitura da palavra. Comigo foi exatamente o que aconteceu. Eu vim debaixo de uma profecia para a cidade de Jacareí, eu sou de São José. Minha sogra leu a palavra e Isaías 45, 2, 3. Se puder colocar, por favor. Isaías 45, 2, 3. Mas eu vou dizer mais ou menos como que é esse texto. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e abrirei as portas de bronze. Então, eu vim debaixo de uma profecia para a cidade de Jacareí, e aqui estou. E uma coisa que também tenho aprendido, se você ainda tem dúvida de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai, seria bom você se aprofundar nesse sentido. De onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Eu já tive muitas passagens na minha vida, muitos milagres, muitas provas, muitas covas dos leões, mas confesso que essa do Covid foi... eu costumo falar para umas pessoas aí que eu cheguei a me encontrar, depois que eu saí que eu já estava restabelecido, que essa foi a pior. Foi um livro de 1000 páginas em 25 dias. Eu já tive hepatite C e um monte de coisas que aqui não vou relatar. E quando a gente pega o Covid, a primeira coisa que vem na mente da gente é o medo, porque, além esse bicho ser traiçoeiro, o histórico ele é muito pesado. Mortes na família, televisão massacra com notícias ruins, tem discussão até na vacina. É tão diabólico isso aí que até na vacina não há consenso, infelizmente. Vem de um país que eu não prefiro nem comentar. Ele vem de ação maligna e causou realmente para a população mundial o medo. A princípio eu estava bem, quando foi detectado que eu estava com o vírus, o médico fez o exame, tirou radiografia do meu pulmão, por insistência minha, falou: você está bem, não precisa, mas eu prefiro tirar a radiografia. Ele tirou, falou: pode voltar para a sua casa, pode tratar em casa que você está bem. Você está tomando os medicamentos? Falou: estou. Mas aí, o que acontece? Se eu não melhorei, não estava com falta de ar, mas uma febrezinha, passaram-se uns dias, uns 3 dias, voltei para o hospital, aí não saí mais. Acharam melhor, por segurança, me internar. Minha esposa tem a opinião dela, que ela acha que eu nunca tive problema de pulmão lá. Estava respirando. E quando você cai ali na enfermaria, teoricamente, está tudo ok. Está tudo certo. Mas aí, 2 dias depois, acharam melhor me mandar para a UTI. Aí o negócio começa a complicar. Não tem rico, não tem pobre, não tem preto, branco. Você fica totalmente à mercê do hospital. Não tem como você reverter aquilo ali e falar que você quer ir embora. Bem que eu tentei também. Caí na UTI, aí você fica com UTI de Covid, aqui, não sei se alguém já passou por isso, você fica totalmente isolado e você vê pessoas entubadas na sua frente, gente gemendo, gente morrendo, vê médicos e enfermeiros, você fica totalmente inerte, você não pode fazer nada.
Você não pode fazer absolutamente nada. Nos 2 primeiros dias, até que eu lembro, teve um dia que eu falei para a enfermeira, eu quero sair daqui. Né? Mas eu não falei, eu gritei, eu quero sair daqui. Ela falou, olha, se você não colaborar, é tubo. Na minha frente, acho que tinha umas 3, 4 pessoas no tubo. Você olha assim, a pessoa não se mexe. É um ambiente de cemitério, eu considero, dá medo. Esses 2 dias eu passei razoavelmente normal. A partir do 3º dia, a coisa começou a complicar. E me amarraram, né? Amarraram os meus braços. E provavelmente me sedaram, porque algumas coisas eu não lembro. E dá medo. Eu confesso a você que, independente da minha condição física ser boa, todo mundo sabe que eu pratico esporte, já a metade da minha vida, minha condição atlética é boa. Mas caiu lá, é uma loteria. É uma loteria. E, nesse momento de medo que eu fiquei, teve um amigo meu que foi me visitar, que é um médico. Ele me visitou, inclusive o áudio do médico eu não queria nem ouvir, eu vi agora, nessa semana. Eu falei, não quero ficar recordando, porque Deus já fez o milagre na minha vida. E, realmente, a voz dele, quando ele deu a notícia, era uma voz séria, uma voz de preocupação. E ele passou esse áudio para minha esposa. Seu marido está mal, ele não está bem. A Valquíria chamou a Valentina e passou o quadro. Falou, seu papai está mal e não está bem. Ela chorou, elas oraram. Confesso a vocês que tinha uma corrente externa muito forte de oração, pastor, a igreja, gente da Assembleia, no condomínio, muita gente orando. E, na inocência da minha mulher, ela mandava os bilhetes, achando que as enfermeiras iam entregar na UTI para mim ler. O que é isso? Elas não mandaram. Nem no quarto da enfermaria eu consegui olhar. E vou fazer um parênteses, senão eu vou esquecer. Quando eu voltei para a enfermaria, eu falei, nossa, eu vou ficar sozinho aqui. Eu falei, não, idoso pode ter acompanhante. Então, é uma vantagem, tá? Quem é idoso. Porque eu falei, vou ficar sozinho aqui nessa enfermaria. Isso foi muito bom, que minha esposa ficou comigo e uma cuidadora também. Mas, nesse momento, voltando que eu fiquei mal, eu vou passar para a Valquíria, porque ela vai relatar, porque eu também não sabia. Quando você está num ambiente de hospital de Covid, aqui fora você não sabe de nada, não tem celular, visita é só meio-dia, né? Ninguém entra, só esse médico, que ele é cirurgião, meu amigo, ele ia me visitar. Então, vou passar para ela, que ela vai relatar. Boa noite, paz do Senhor a todos. Dias difíceis. Bom, a minha família estava passando dias de muita dor. No dia 22 de maio, eu perdi uma prima. No dia 29 de maio, um primo. E, poucos dias depois, o esposo de uma prima, irmã desse primo meu. Então, o quadro não era positivo. Eram realmente dias de muita dor. E eu estava muito abalada. E, no domingo, 2 dias após o último luto, eu estava internando o Cassiano no hospital. A princípio, o médico disse que era por precaução, e eu confesso que, na minha inocência, até acreditei. E, na segunda-feira de manhã, o Cassiano me ligou e disse que iria ser transferido para a UTI Covid. Na minha inocência, eu também achei que iria poder visitá-lo. Até comentei com uma amiga que está aqui, falei, eu vou botar um casaco bem bonito e vou lá visitar o Cassiano. Só que as visitas eram apenas com o médico plantonista. Na terça e na quarta-feira, o quadro do Cassiano era estável, mas o médico me dizia assim, o seu marido é muito agitado, muito ansioso. Eu dizia a ele, não, ele não está, não, ele é mesmo, doutor. E ele me dizia assim, ele não para de cantar. Eu falei, gente, o Cassiano tem muitos dons, mas esse não é o ponto forte dele. Amém. Mediante a isso, eu também comecei a orar para quebrar na minha família esse ciclo do mal, porque essa doença realmente é do mal, e eu não queria essa maldição na minha família. Já tinham partido 3, e eu não queria que o Cassiano fosse o 4º,
E é claro que o diabo, o inimigo, me fez pensar que ele seria o próximo da fila. Na quinta-feira, um amigo nosso, como ele mencionou, um médico, ele me mandou uma mensagem, um áudio, para resumir. Ele me disse assim: Valquíria, Cassiano não está bem. E aquilo acabou com a minha quinta-feira. Mas eu fui na visita presencial, como todos os dias eu ia, ao meio-dia. E chegando lá, o médico me disse a mesma coisa: o seu esposo não está bem, ele precisa melhorar, porque senão ele vai sair da máscara de oxigênio e vai para a respiração... Esqueci o nome. Uma anterior do tubo. Ventilação mecânica. E aí ele disse: o Cassiano, o seu esposo, ele é muito forte, a saúde dele é muito boa, porque senão ele já estaria entubado. Eu saí de lá sem chão. Nós que temos fé, é muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente está firme na fé, a gente é abalado. E é claro que o inimigo vem na brecha. E eu comecei a ouvir assim: a história vai se repetir. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 11 anos, menor que a Valentina, e a minha mãe ficou viúva muito nova. E foi uma época muito difícil, mas a minha mãe cuidou de mim. E quando eu cheguei em casa, eu senti de conversar com a Valentina, né? Coloquei o quadro para ela, que não estava fácil, mas que a gente ia vencer. E naquele dia eu tinha lavado o roupão que colocaram aqui a imagem. Eu tinha feito uma faxina em casa, né, para passar o tempo, porque as horas não passavam. A gente reclama tanto que não tem tempo, mas nesses dias a hora não passa. São dias longos, madrugadas intermináveis. E eu tinha lavado umas roupas, pijama do Cassiano, e o Cassiano gosta muito desse roupão. E o Cassiano tem esse cantinho aí que ele faz as leituras dele lá em casa. E aí eu liguei para minha mãe. Saindo do hospital, eu liguei para minha mãe. Eu estava poupando ela de alguns comentários maiores, alguns detalhes. Mas eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe, o Cassiano não está bem. O Cassiano, ele precisa de um milagre. E eu precisava de um milagre instantâneo. Eu precisava de um milagre naquele dia, porque eu conheço o meu marido. E a minha mãe me disse assim: Valquíria, pega uma peça de roupa do Cassiano, ora, pega o óleo ungido, unge a peça e leva para o Cassiano. Eu falei: mãe, o Cassiano está na UTI, não tem como eu levar essa peça de roupa para ele. Ela falou: não tem problema. Então, ora e unge e vamos clamar que Deus vai mandar um milagre. E foi assim. Eu peguei o roupão, que estava ali para terminar de secar, coloquei no sol, visualizei o Cassiano lá no banco e comecei a orar. Eu levantei minhas mãos, nós moramos em direção ao Hospital São Francisco, e lá começou o clamor. Eu orei, eu clamei, eu ungi o roupão, e eu comecei a soprar. O Cassiano, ele precisava do ar naquele dia, ele precisava do oxigênio natural, ele tinha que sair daquele tubo de oxigênio, e eu não queria que o Cassiano fosse entubado. Nós não queremos que ninguém seja, né? Mas eu não queria que ele fosse. E eu comecei a clamar ao Senhor. E eu orava, e eu senti de soprar. E eu soprava. E quanto mais eu soprava, mais o Espírito Santo mandava eu soprar. Senhor, manda esse ar para o Cassiano, Senhor. Recebe esse ar aí onde você está. Eu não podia ir lá, impor as mãos no Cassiano. O pastor não podia ir lá, colocar as mãos sobre o Cassiano. Mas o Senhor Jesus podia ir lá. E eu pedia ao Senhor: Senhor, visita o Cassiano, ele é teu servo, ele ainda tem dias para ficar aqui. Eu preciso dele aqui e eu sei que ele ainda tem muita coisa para fazer aqui. E eu soprava, queridos, eu soprava. E eu tenho certeza que foi nessa hora que o Cassiano foi visitado. Eu confesso que no final do dia, eu não tinha mais força para nada. Eu estava exausta em todos os sentidos. E eu fiz uma coisa que é muito fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. É descansar no Senhor. E naquela noite eu falei: Senhor, eu quero descansar.
eu já não comia quase desde domingo, eu quase não dormia, ficava orando, cantando de madrugada. E eu falei, Senhor, eu vou descansar, eu vou dormir. Como diz um sobrinho meu, está orado. E eu fui dormir. E graças a Deus, eu dormi. Claro que eu acordei algumas vezes durante a madrugada, mas eu descansei no Senhor. Como é importante a gente saber descansar no Senhor. E na sexta-feira, logo pela manhã, tinha uma mensagem do nosso amigo. E eu confesso que eu senti medo. Eu falei, não vou ouvir, não. Não, eu estou na fé, não vou ouvir. Eu falei, gente, mas cadê a fé de ontem, né? Já esqueci da minha fé. E aí eu ouvi, era outra voz. Era ontem, né, na quinta, era um amigo preocupado, e na sexta-feira, ele me falando, Valquíria, o Cassiano melhorou, ele teve uma melhora, ele saiu da máscara de oxigênio, ele foi para o catéter, e o médico, meu colega, disse que ele vai ter alta no final de semana. Falei, amém, é assim mesmo. E aí, eu fui, né, na visita meio-dia, e o médico plantonista, o doutor Davi, confirmou, falou, não, o seu esposo melhorou, ele teve uma grande melhora, e eu quero tirar ele da UTI rápido, para não pegar nenhuma infecção, nenhuma bactéria. Nós só precisamos agora de um leito, porque o hospital está lotado. Falei, bom, a parte mais difícil Deus já fez, agora mandar um paciente para casa e liberar um quarto para o Cassiano vai ser mais fácil. E graças a Deus, no domingo, né, eu pude ver o Cassiano saindo da UTI, magrinho, de cadeira de rodas, um pouco confuso, mas já saiu falando, né? E como fala, né? E já saiu falando, porque a minha mulher corre, porque eu corro, porque todo mundo corre, e saiu, né, daquele lugar que eu tinha certeza que ele iria sair vivo, mas a gente precisa vivenciar esse momento, né? Eu glorifico ao nome do Senhor, porque o Senhor esteve comigo, me sustentando, aumentando a minha fé. Nesses 40 dias, nós, graças a Deus, assistimos todos os cultos. Como disse o Neto, nossa, meu Deus, 40 dias, vai demorar. Mas, olha, no final, a gente já estava até querendo que fosse 50, 60, né? E a gente fala com alegria, como é bom servir ao Senhor, né? A um Deus vivo, a um Deus de milagre. Temos que exercer a nossa fé, a nossa autoridade que o Senhor Jesus nos dá, né? E Deus preparou tudo. Os primeiros dias pós-Covid não foi fácil, mas eu confesso que eu achei que fosse ser até mais difícil. Deus preparou o quarto, Deus preparou a dona Ivete, cuidadora, que nos ajudou, que Deus mandou. Foi tudo preparado e eu agradeço a Deus. Mas, para terminar a minha fala, que eu vou voltar para o Cassiano, eu queria agradecer ao Senhor Jesus de uma forma especial. O Cassiano não canta, mas eu canto. Eu queria cantar um pedacinho. Eu queria cantar um pedacinho de uma música. Eu vou mudar um pouquinho. Eu espero que o cantor oficial não fique chateado comigo. Mas ela diz assim, eu acredito que a maioria das pessoas aqui conhecem, e foi assim muito especial nesse momento da nossa vida, da nossa história. A resposta é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que vivemos de milagres, desta vez foi mais um milagre. Eu não sei como Ele fez, mas eu sei que foi perfeito, como tudo que Ele faz. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês.
que estiveram conosco em oração. Eu agradeço toda a minha família que eu acionei, estiveram prontos orando, nossos amigos, irmãos da igreja. E eu louvo ao Senhor Jesus pela minha vida, pela vida do Cassiano, da minha filha, pela minha casa. Graças a Deus, estamos de pé. Aleluia. Eu vou encerrar. Mais um. Como diz o Diego, que é um personal amigo nosso, você estava na UTI, você foi para o quarto, você foi para a sua casa, agora você vai para a rua. Agora você tem que fazer a sua parte. Tem um sobrinho meu, ele levanta aí, Caio. Ele é grande. Ele que ia me dar banho. Ele é grande e forte. Já estava contratado, já não ia pagar nada. Pode sentar. Ele ia me dar banho. Porque lá no hospital tinha uma pessoa que dava banho. Eu saí 9 quilos mais leve. Eu sou relativamente leve, mas 9 a menos aqui é bastante. Fraquinho. Minha esposa, vou ter que dar banho nele, vai ser terrível. Primeiro dia, banho, eu faço barba todo dia. Segundo dia, no terceiro dia, tomei banho sozinho. O que eu quero falar para vocês aqui? Deus, Ele fez um milagre na minha vida, mas tem uma coisa que eu tenho que fazer, que é a minha parte. O que eu tenho que fazer para melhorar? As caminhadinhas no corredor de casa. O Marcos, que é meu amigo fisioterapeuta, foi em casa. Exercício respiratório. Eu acho que eu saí até melhor do hospital de respiração, ela que falou para mim. Como é que eu estava com problema de 70% de pulmão comprometido? E dentro do hospital, eu confesso que os 6 dias de UTI eu vi 30%, o resto eu não vi nada. Mas teve uma noite que Deus, o Espírito Santo falou para mim, acalme-se. Foi quando eu comecei a louvar o Senhor a noite inteira. O médico falou para mim. Falou para ela que não sabia o que eu estava falando. Eu não sei de cantar, eu sou baterista, minha família é de música, poucos que cantam. Naquele momento Deus falou para mim, acalme-se. Foi quando eu comecei a falar palavras, era gente gemendo de um lado e eu louvando, falando palavras que edificam. A noite inteira, falou que estava amarrado. Deus mandou, fica quieto, fica calmo. Na enfermaria, eu chorei muito. Porque você fica sensibilizado, fica fraco, muitas coisas passam pela cabeça, mas o que Deus falou para mim, trabalhe para o meu reino, busque as coisas simples. O que você quer? Você quer uma Mercedes-Benz ou um bife acebolado? Eu falei, eu quero bife acebolado. Foi o que ela fez para mim. Então, por que causa você está lutando? É por Jesus? Tem alguma causa mais importante do que isso? Essa semana eu falei com um amigo meu, falei com a minha esposa, tem alguma causa mais importante do que lutar por Jesus? Acho que não tem. Então, a minha sobrevivência, essa sobrevida, o pastor teve revelação aqui no culto de quarta, né? Veio confirmar uma coisa que eu saí dentro do hospital. Trabalhar para o reino. As coisas simples serem valorizadas. Poucos amigos, família e o bife acebolado, que ela fez para mim. Dei valor porque comida de hospital não é fácil, mas fui muito bem tratado lá. A recíproca foi muito verdadeira porque eu sou educado, mesmo frágil, você recebe aquilo que você semeia. Dentro do hospital fui muito bem tratado. Então, gente, eu fico triste porque quem perdeu ente querido. Mas como o pastor falou, a salvação é mais importante. E se Deus deu uma sobrevida para você, assim como para mim, saiba que você tem muita coisa para você fazer. É lutar pelo reino, é lutar por uma causa justa e única que é Jesus. É isso que está latente no meu coração. Eu quero trabalhar para o reino. Sempre fui evangelista. Como diz um amigo meu, Marquinhos, seu testemunho já estava fraquinho, precisava renovar. Eu falei, não é bem assim. Não queira estar numa UTI de Covid.
Então é isso que eu queria agradecer a todos pela oportunidade. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe a todos. E estou vivo por um propósito. Obrigado.